Olá, viajante de outros mundos, eu sou Ed Von Feu, bem-vindo ao Livros com Bolo. Estamos lendo Crônicas de Limiar, volume 1, O Necromante, capítulo 10. Não basta errar, é preciso insistir. A primeira coisa que Romano fez foi agarrar um assustado Nike atrás de um monte de entulho e arrastá-lo para perto dos outros. Amigo, nós não falamos para você não voltar aqui? Eu achei que era só uma sugestão. Peraí, eu tô ferido. Ai. Ferido onde? Deixe-me ver, ofereceu-se Isabelle. Nike lhe mostrou o dedo. Entrou uma farpa enquanto eu tentava pegar o tesouro. Tesouro? Groove saltou na frente dele. Bem, parecia um tesouro. Era uma caixa de madeira bem fechada num lugar cheio de armadilhas, explicou Nike, já de pé. Eu já tinha desmontado todas e estava tentando abrir a caixa quando essa serpente gigante apareceu. Eles se entreolharam e Isabelle pressentiu o plano. Vocês não estão pensando em seguir com isso, estão? Perguntou ela. Chegamos até aqui, não chegamos? Disse Ivana. Sabemos que tem um tesouro aqui, só insistimos um pouco mais. Eu não gosto de você, sabia? Disse a sacerdotisa, com a certeza de que aquela guerreira inconsequente não tardaria em matar alguém. Nenhum de nós gosta, respondeu Romano, mas você se acostuma. O grupo se entreolhou. Havia uma tensão no ar, quase tão desconfortável quanto a presença daquela cobra gigante morta. Todos ali deviam respeito e gratidão a Isabelle. Ela salvara Dirk, e eles sabiam disso. Mas não podiam esquecer quais eram seus objetivos. Bem, se alguém não quiser ir, pode desistir agora. A entrada do castelo não está muito longe, disse a guerreira, dando uma espécie de ultimato. Naquele ponto, era ir para frente ou para trás, seguir em busca de um tesouro cercado por ameaças ou voltar para a segurança do lar, no caso da taberna incandescente. Tinham dinheiro bastante para viver por alguns meses, então não era exatamente uma questão de emergência. Na verdade, era uma questão de saber do que eles eram feitos. Eu vou, disse Romano. Eu também, concluiu Groove. Não vim até aqui para voltar com o rabo entre as pernas. Eu também vou. Eles olharam surpresos para o dono da voz esganiçada, Nike, que estava animado em ainda ter alguma chance de fazer o que veio fazer. Todos olharam para Dirk, cuja cabeça permanecia baixa, como se pensasse longamente sobre sua decisão. Eu vou, disse ele, por fim, para espanto de Isabelle. Se não se importa, sacerdotisa, eu gostaria de acompanhá-los também. Isabelle olhou para o mago sem disfarçar sua surpresa. Então, ela mesma deu de ombros. Ah, que diabo! Então vamos todos. Seguiram pelos corredores amplos, com Nike mostrando o caminho. Ele também lhes mostrou as armadilhas, que puderam então ser devidamente evitadas. Não demorou muito para que chegassem ao ponto onde o jovem ladrão tinha sido interrompido pelo réptil gigante. Era uma sala com tapeçarias ainda nas paredes, uma lareira e algumas cadeiras derrubadas em alguma luta. Num canto, uma caixa de madeira retirada de dentro de uma parede falsa jazia ainda fechada, aguardando alguém para revelar seus segredos. Entraram com cuidado. Nike tinha avisado para não tocarem em nada, pois poderia haver armadilhas que ele não tivesse visto ainda. O ladrão ajeitou-se e moveu os dedos ágeis para se exercitar. Então abriu uma sacolinha e retirou algumas chaves. Começou a mexer no cadeado e por algum tempo foi o único som ouvido na sala. Isabelle sentiu um vento gelado passar. Olhou em volta, procurando por algo, mas não viu nada. Seu coração, no entanto, continuava a avisar-lhe de que o perigo estava se aproximando. Pronto, disse finalmente Nike, sorrindo ante o feito quase heróico. Quando ele começou a abrir o baú, um baque surdo foi ouvido e o corpo de Isabelle se estatelou na parede perto dele, fazendo-o largar a tampa sem ver o conteúdo. Espadas saíram das bainhas enquanto uma figura encapuzada adentrou a alcova em passos firmes. O capuz largo ocultava seu rosto, transformando-o num buraco de trevas sem olhos. E ele trazia um machado negro com várias inscrições que brilharam quando ele o movimentou no ar. Quando Dirk, Ivana e Romano tentaram acertá-lo, suas armas bateram em uma parede invisível que emitiu raios elétricos que o jogaram longe. Groove e Totten-Rock não tiveram tempo de atacar, sendo jogados contra a parede oposta. Com os guerreiros caídos ao seu redor em poucos segundos, o homem encapuzado seguia sem diminuir a velocidade na direção de Nike. Sua natureza o mandou correr sem olhar para trás, porém ele não o ouviu. O jovem se levantou, os olhos brilhantes, e pegou uma adaga que trazia oculta na roupa. Treinara muitas vezes com aquela adaga e sabia que no ponto certo ela poderia tirar uma vida.
Então, num movimento brusco e preciso, atirou-a. A adaga zuniu pela sala e teria acertado em cheio o coração do homem, se ele não a tivesse pegado no ar com precisão. O rosto imerso em trevas, então voltou a olhar para Nike, e seus passos recuperaram a altivez e firmeza. Nike deu alguns passos hesitantes para trás, esperando algo acontecer. Olhou em volta e viu Romano e Duck se movendo para alcançá-lo. Porém, eles pareciam muito distantes. Quando olhou novamente, o homem estava diante dele, e finalmente Nike pôde ver seus olhos e sentir todo o terror que eles transmitiam. O homem cravou a adaga no peito de Nike, até o cabo, enquanto olhava-o nos olhos e via a vida se esvair dele. Empurrou o ladrão como quem se livra de algo sem valor e se abaixou para ver o baú. Romano ergueu sua espada e desceu sua lâmina nas costas do homem de preto. Dessa vez não bater em nenhuma parede invisível. A espada atingiu algo duro, como uma cota de malha, e tirou o equilíbrio do homem, que precisou se apoiar com uma das mãos no chão. Com a outra, girou o machado com tamanha velocidade que Romano precisou se inclinar para trás para não ser cortado. O homem se levantou, chutando o guerreiro com força, aproveitando sua falta de equilíbrio para derrubá-lo de uma vez. A seguir, virou-se para dar um novo golpe no jovem noviço que tentava um ataque pelo outro lado. Duck defendeu-se com a massa, mas acabou sendo jogado para cima de Vanna, que estava vindo para se juntar a eles. Vendo que estavam todos fora de ação, ao menos por alguns segundos, o homem voltou sua atenção ao baú. Abaixou-se e o abriu com ansiedade. Um grunhido brotou de sua garganta e ele fechou a tampa com violência. Ergueu o baú com um grito de ira e jogou-o contra a parede com tamanha força que a madeira se partiu, libertando joias e moedas por todo o chão. Vanna se levantou e correu para tentar um novo ataque. Saltou em uma cadeira para pegar impulso, da cadeira para a mesa, e da mesa para o alto para ganhar mais força. Quando o homem de capuz virou-se, teve a impressão de que a jovem de cabelos selvagens estava voando. A espada de cabo de dragões brilhou contra a luz e a lâmina de aço riscou o ar. Vanna ouviu uma palavra. Não conseguiu identificá-la, mas foi dita em voz rouca e parecia arranhar o ar. E então sua espada atingiu o alvo. A guerreira passou por uma nuvem escura e caiu inesperadamente no chão, a espada fazendo um som metálico ao atingir as pedras. Vanna deu uma cambalhota para amortizar a queda e ergueu-se logo a seguir, procurando o oponente, mas ele tinha, literalmente, virado fumaça. Romano e Duck já estavam de pé e também se prepararam para um novo ataque. No entanto, nada aconteceu. Vanna correu para socorrer Gruff, que tentava se levantar, ainda atordoada, enquanto os outros dois procuravam ver o estado de Isabelle, Nike e Tottenrock. Isabelle acordou tossindo, sentindo o peito doer. Tottenrock não podia mover o braço sem sentir muita dor. E então, Romano foi ver Nike. O ladrão mantinha os olhos abertos que fitavam o desconhecido e o rosto ainda surpreso. A faca enfiada até o cabo em seu peito não permitia que o sangue jorrasse, e Romano sabia que era tarde demais, mesmo para Isabelle. A moça sentiu seu pesar e cambaleou até ele, pegando seu medalhão com a mão esquerda e colocando a outra mão sobre o peito de Nike. Sussurrou cânticos em um idioma estranho e, quando terminou, a morte continuava ali. Um véu caiu sobre eles e era como se a morte estivesse envolvendo-os com uma fria neblina triste. Isabelle sentiu as lágrimas subirem, enquanto Romano fechava com uma das mãos os olhos de Nike. E lá estava ela, mais uma vez, com uma vida abreviada e o olhar congelado que gritava ainda não estar pronto para morrer. Tottenrock tinha deslocado o ombro que precisou ser imobilizado, o que foi feito por Isabelle, que também fez um encantamento para diminuir a dor. Seria o bastante até que chegassem ao templo. Enquanto isso, Romano, Duck e Gruff olhavam o conteúdo do baú espalhado pelo chão. Eram moedas de ouro e joias. Por que será que ele ficou tão irritado? Perguntou Gruff. Sei lá, respondeu Romano. Parecia um homem muito zangado mesmo. Esse era o Noassan? Perguntou Tottenrock, enquanto Isabelle finalizava sua tipóia. Não parece o estilo dele, respondeu Isabelle sem muito entusiasmo. Recolheram o tesouro espalhado, pegaram o corpo de Nike e então saíram do castelo. Ainda estava claro quando saíram e ninguém falava nada. Isabelle não dirigiu nem um olhar a nenhum deles. Se ao menos eles a tivessem ouvido. Seguiram em silêncio para a cidade, onde Nike recebeu o enterro simples naquela mesma tarde. Não tinha família, nem posses, seria enterrado como um qualquer.
Mas isso era antes. Agora ele tinha amigos, estranhos e breves, mas ainda assim, amigos que honrariam sua morte. O grupo se reuniu ao pôr do sol e se despediu de Nike. Isabelle fez o cerimonial. Pediu que Dagda e Seridwin cuidassem da alma imortal de Nike, que tinha sido valente e leal. Sua voz era firme e ela se sentia anestesiada. Então ela fez uma pausa, a pomba branca arrulhando em suas mãos. Era a hora em que cada um deveria falar algo sobre o amigo que partiu. Gruff foi a primeira. Nike era corajoso e eu gostei de tê-lo conhecido. Nike era valente e me fazia rir, disse Romano. Nike não era um bom ladrão, mas era um bom amigo, disse Dirk. Nike sempre será lembrado, finalizou Vanna. E então Isabelle soltou a pomba, pedindo que ela guiasse o espírito de Nike até Tirnanog, onde se é sempre jovem, o céu é sempre azul, e as flores e frutas enchem a ilha de cores e aromas doces. Os rostos se ergueram, cobertos pelo dourado do sol, seguindo a pomba que voou para as árvores distantes. Muito obrigada e até o próximo capítulo.